Caríssimos amigos, irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus sempre esteja conosco. Regeneração do nosso planeta, ai meu Deus, a tal da regeneração. Tão difundida, tão falada, tão esperada. Será que ela vai acontecer? E quando irá acontecer? Jesus disse que este momento só Deus tinha com ele o tempo e que ele não poderia responder. Mas o processo de regeneração da Terra é assunto de muitas décadas. Minha mãe falava para mim quando eu ainda era criança: os tempos irão chegar. Era o que os espíritas daquela época proclamavam. Não se falava em regeneração, eram os tempos. Os tempos vão chegar. Mas o que a Terra precisa? Porque é uma pergunta que eu me faço também. O que a Terra precisa para ser regenerada? Porque quando você olha esta pergunta, nós nos fazemos, nós colocamos para nós, quando nós olhamos em volta do mundo em que vivemos, colocamos o cenário hoje e pensamos o seguinte: como é que isto aqui vai ser regenerado, gente? Como é que esses espíritos vão dar conta disto? São mais de 8 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. Como é que nós vamos regenerar isso aqui tudo? Para nós vivermos do bem, para nós sermos, eu digo nós, porque espero ter a possibilidade de habitar o planeta numa outra ocasião. Mas como a gente vai saber se vem para cá ou não vem para cá? É difícil. Mas o que ela precisa para ser regenerada? Os espíritos superiores que atendem esta área, vamos chamar assim, de uma área específica do desenvolvimento dos planetas, eles dizem que a Terra precisa de uma ambiência purificadora, que atenda ao psiquismo dos habitantes, tornando-os adaptados e com o coração disposto ao bem. Voltamos à mesma pergunta. E como é que nós vamos fazer isso com 8 bilhões? Só a China tem 1 bilhão ou mais de 1 bilhão de ateus, fora outros países. Como é que você vai colocar um coração disposto no bem para toda esta humanidade, diríamos assim, que não acredita em Deus? Muitos nem ouviram falar em Deus e também não têm a menor intenção. Mais de 2/3 dos médiums do mundo estão em zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Então esses médiums, 2/3 vieram para trabalhar, para ajudar as doutrinas espiritualistas na expansão do espiritualismo, para que essa mensagem da regeneração chegasse ao coração delas. E o que acontece? Estão desequilibrados. Mas, e não sou eu que estou dizendo isso. Esta afirmação é da espiritualidade, dos espíritos que estão trabalhando para a reformulação do planeta. Então estes médiuns que fizeram cursos e mais cursos na espiritualidade, para que quando chegassem aqui, trabalhassem com afinco, com disciplina, como solicitou Emmanuel Chico, para que tudo fosse resolvido a contento dentro do prazo determinado, não querem saber disso, não é? Deixaram-se arrastar por outros pensamentos e tudo mais e estão aí sintonizados com essas inteligências invisíveis, e essas inteligências invisíveis estão passando para eles, para esses médiuns, exatamente aquilo que eles querem para atrapalhar a própria regeneração. Vieram para trabalhar para um senhor, diríamos assim, para uma situação, e estão trabalhando para outra. Mudaram o rumo, o caminho. Então esses médiuns precisam voltar a ter uma subida harmônica
dentro dessa proposta que tinham, não é? Voltar ao trabalho espiritual no bem para crescer em competência e crédito moral. Como será feito isso? É uma boa pergunta. Os espíritos estão se empenhando, e nós vemos isso nas comunicações espirituais, que são diárias, proclamando a necessidade destes médios voltarem ao trabalho e voltarem ao trabalho do bem. Várias profecias, antes de Allan Kardec tocar nesse assunto da transição planetária, a sua obra Gênese, já falavam do que aconteceria com a Terra. Na terceira obra do codificador, o Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho relata explicações e justificativas sobre este momento. Zacarias, em capítulo 13, versículo 8 do Velho Testamento, 500 anos antes do Cristo, ele registra o seguinte: e acontecerá em toda a terra que duas partes serão extirpadas e terão o seu final, mas a terceira parte restará nela. E aí nós voltamos para um pensamento do Chico Xavier, dito a Geraldo Azevedo, numa conversa, de que o Brasil seria no futuro o coração do mundo e pátria do Evangelho. Por quê? Porque ele daria abrigo a alguns milhões de pessoas que viriam para cá. E vem de onde esses milhões de pessoas? Não é? Muito bem. Emmanuel ofereceu uma explicação em 1952 sobre a extensa comunidade do nosso planeta, com almas enfermas endividadas com as leis divinas. Do nosso planeta, Emmanuel falou o seguinte: estas almas não podem escapar às regras que regem as leis de Deus. E onde estão essas almas? Espalhadas no planeta. Como dissemos, existem vários países, vários continentes, com uma quantidade de pessoas que não acreditam em Deus, que também frequentam seitas. E como é que nós iremos resolver tudo isso? O princípio divino, que deve dar um norte aos filhos de Deus, está registrado no Livro dos Espíritos da seguinte maneira: o estado físico e moral dos seres vivos, numa pergunta feita aos espíritos, Allan Kardec colocou isso no Livro dos Espíritos. O estado físico e moral dos seres vivos é o mesmo em cada mundo? Resposta: não. Os mundos estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior. A própria Terra sofrerá idêntica transformação. Irá tornar-se um paraíso quando os homens houverem se tornado bons. Sábias providências é o texto o qual nós adaptamos para a nossa conversa, de Rogério Miguez, reformador, de setembro de 2022. Muito bem, nós, dentro desta pequena conversa a respeito da regeneração, apenas estamos colocando um assunto para ser mais reflexivo a todos aqueles que desejam trabalhar pela doutrina ou por qualquer religião que professem, mas trabalhar com afinco. Não pensem, não imaginem que as coisas irão correr sem que haja uma interferência espiritual para nos colocar neste planeta as leis divinas como elas devem ser e também como nós devemos proceder em relação a elas. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos neste alerta sobre a regeneração para conversar hoje. Muito obrigado a todos.